naves e sempre convidados especiais. Haja coração para essa novidade. Galvão e Amigos, toda segunda, 10:30 da noite, ao vivo, na Band TV. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Band Play e também no YouTube. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop Mais, o plano que está sempre ao seu lado, em casa e no celular. Desktop.com.br. Carlos Henrique. Estamos chegando, meus amigos, com mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você esteja tendo uma ótima segunda-feira e que tenha uma semana abençoada. Tudo de positivo para você. Começamos o Nossa Área e vamos juntos até meio-dia, a partir de agora com o timaço de Carlos Batista. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Com gol de Elvis, Ponte vence o Brusque por 1-0 no Moisés Lucarelli e se isola na liderança do Grupo C. Macaca vai a 6 pontos na segunda fase e se aproxima do retorno à Série B. Elenco alvinegro ganhou folga nessa segunda e se reapresenta amanhã, de olho no próximo jogo. Ponte enfrenta o Náutico no sábado, às 5 da tarde nos Aflitos. Jogando nos Aflitos, Guarani derrota o Náutico por 2-0, soma 3 pontos importantíssimos e assume a segunda colocação do Grupo C. Brunão e Alan Santos colocaram fim ao tabu de 36 anos sem vencer o Náutico em Recife. Elenco se reapresenta amanhã, visando a partida contra o Brusque. Bugre volta a campo somente domingo, 7 da noite, repito, no Brinco. Flamengo e Palmeiras vencem e se isolam ainda mais na ponta da tabela do Campeonato Brasileiro da Série A. Verdão goleou o Internacional por 4-1 no Allianz Parque, já a equipe rubro-negra derrotou o Juventude por 2-0 no Alfredo Jaconi. Goleiro do Atlético Mineiro, Everson, relata assédio sexual contra a filha na Arena MRV. Camisa 22 do Galo fez postagem em rede social sobre o ocorrido depois do empate contra o Santos. Com a vitória sobre o Cruzeiro na Neoquímica Arena, o Corinthians chegou ao 7º título do Brasileirão Feminino. Timão se isolou ainda mais como o maior vencedor da competição, disputada de forma oficial desde 2013. Rede Bandeirantes. Rede Bandeirantes. 97102-1493. Mande a sua mensagem de texto, porque daqui a pouquinho ela vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop Mais, o plano que está sempre ao seu lado, em casa e no celular. Desktop.com.br. Internet fibra mais plano controle é com Desktop Mais. 600 MB de banda larga 100% fibra ótica e mais 10 GB de internet para seu celular, com WhatsApp e ligações ilimitadas para todo o Brasil. E ganhe 2 GB trazendo o seu número para Desktop. Planos a partir de R$ 129,99 mensais. Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 100 0102 e aproveite. Desktop, sempre ao seu lado. Consulte termos e condições. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Precisando de peças para seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas, para nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Faça sempre a revisão preventiva de seu veículo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes.
Chegando então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a vitória da Ponte Preta 1-0 em jogo realizado neste domingo no estádio Moisés Lucarelli com público presente de mais de 7 mil torcedores. O gol decisivo foi marcado por Elvis a 44 minutos do segundo tempo. Aliás, o público correto, 8.325 torcedores no total e uma renda de R$180 mil. Diogo Silva, Pacheco, Simon, Wanderson e Arthur, Léo Oliveira, depois Lucas Cândido, Luiz Felipe Elvis, depois Edson, Toró, depois Miguel, Bruno Lopes, depois Diego Tavares e Gé, depois Gustavo Teles. A equipe de Marcelo Fernandes, 100% de aproveitamento no comando da Macaca. O Brusque de Matheus Nogueira, Pivô, Everton, Alemão, Jean Torres e Ailton Santos, depois Douglas, Jean Mangabeira, Alex Paulino, Diego Matias, depois Roberto Rosa e Biel, depois Tomás, Olávio, depois Adrianinho e Guilherme Pira. A equipe do técnico Bernardo Franco. Apitou o jogo o mineiro André Luiz Schettino Policarpo Bento. O único gol do jogo, portanto, marcado por Elvis, cobrando pênalti a 44 minutos do segundo tempo. Esta ficha técnica, segunda rodada do quadrangular final da Série C no Majestoso. Ponte 1, Brusque 0. No ar, Campinas em ação. O Museu Municipal de Esportes está de volta. Localizado na Lagoa do Taquaral, o espaço foi revitalizado e tem entrada gratuita, contando com acervo interativo e peças táteis acessíveis a pessoas com deficiência visual. Entre as novidades estão esculturas e quadros em 3D, que aproximam todos da história do esporte por meio do toque. E tem mais, o museu agora pode ser visitado online, com tour virtual em 360 graus e imagens em alta definição. É só acessar o portal da Prefeitura e navegar pelo acervo, com explicações sobre as peças expostas. A experiência é inclusiva e inovadora, conectando passado e presente por meio da tecnologia. Acesse o tour virtual em campinas.sp.gov.br, na página da Secretaria de Esportes e Lazer. É da Prefeitura de Campinas. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Estou aqui com o Leandro, como todos os dias, né, a serviço do rádio. É o seguinte, vamos atender aqui os nossos ouvintes. Vamos lá. Bom dia, grande CH. Tinha razão, o Bugre não jogava o mesmo futebol do derby, mas não pode recuar como recuamos no segundo tempo. Estamos na briga. Kleber. Obrigado, Kleber. É verdade, tinha certeza disso. Só não tinha certeza do resultado, evidentemente. A imprensa não vê a hora da Ponte perder a primeira para dizer: não disse, não paga salário e quer os jogadores se empenhem. Finalmente a Ponte perdeu a primeira e satisfez os desejos da imprensa. Não entendi. A Ponte ganhou e perdeu. E você está colocando, Antônio do Centro, que a imprensa torce para perder é pior pra gente, cara. Eu não sou torcedor, eu tenho que informar aqui. Isso aqui é um veículo de prestação de serviço e de informação, não de torcida e nem de assessoria de imprensa. Eu não sou torcedor nem de Ponte nem de Guarani, eu torço para os dois irem bem. Porque quanto melhor o desempenho dos dois dentro do campo, melhor para a Rádio Bandeirantes e para a TV também. Está completamente enganado, tá bom? Mas respeito sua opinião. Gostaria de colocar 3 situações. O Ebelim vai se esconder atrás das vitórias para não pagar salário? Ou a previsão não tem advogado no processo? E o Beretta vai falar da visita do Moisés Lucarelli ou vai ficar com a desculpa de que está no Guarani? Por fim, o Gleger falar que não foi gol na cabeçada, mostrar como ele... Não, isso aqui não, Alexandre. Isso aqui não. Não vou terminar de ler a sua mensagem e vou desconsiderar. Eu não acho que o Ebelim está se escondendo. O Ebelim não consegue pagar salário porque não tem dinheiro. Simples assim. Eu tenho certeza que ele gostaria de pagar, mas não tem recurso para pagar. Se ele vai conseguir administrar o time dentro do campo com essa crise fora, aí é uma coisa que eu desconfio que vai dar problema. Mas pode ser que termine muito bem, suba, consiga o objetivo e fique tudo pendente. Eu não sei. A gente tentou entrevistar outro dia e virou monólogo, discussão, bate-boca, e não deu para perguntar isso para ele. Não sei se foi estratégia dele ou não, não sei. Não posso te dizer.
Uma saudação a toda a nação bugrina presente. Gostaria de afirmar que tenho senha preferencial para pedir desculpas ao zagueiro Rian. Excelente profissional. Espero revê-lo entre os titulares do próximo jogo do Brinco. Ryan, professor Evaldo, vai dar Ponte e Guarani no final no Moisés. O que você acha? Vai dar Ponte e Guarani. Eu espero que no último jogo os dois estejam garantidos na Série B do ano que vem. É isso que eu espero. O que vai acontecer até lá, eu não tenho a mínima ideia. Deixa eu ver aqui, mandou aqui um bom dia, muito obrigado, feliz segunda-feira. Para você também. Bom dia a todos da rádio, o Bugrão está no caminho certo. Avante meu Bugre, Rogério de Hortolândia. CH, por que não foram mostradas as linhas e impedimentos nos gols invalidados do Guarani? Estranho, no mínimo, né? Márcio de Anápolis. Eu também fiquei sem entender, cara. Mas os 2 gols anulados, para mim, estavam impedidos. O treinador do Guarani inicia os jogos com uma excelente estratégia, até sair da frente. Após abrir o placar, ele abre mão de jogar e entrega a bola para o adversário. Não consigo entender. Você consegue, Eduardo César? Não consigo. E falei isso na transmissão. E teve torcedor empolgado dizendo que eu torço contra o Guarani. Eu não posso dizer algo que eu não estou assistindo. Por que o goleiro Dalberson foi o melhor em campo, além de pegar o pênalti? Porque o Guarani não jogou no segundo tempo. E não é a primeira vez que isso acontece. Mas o resultado foi excepcional. Em 2 jogos a Ponte fez 4 gols e valeu só 2. Há algo estranho nisso ou não, Edivaldo? Não tem nada de estranho, não. Eles estão mantendo a média, né? Os árbitros, vários, eles são incompetentes mesmo. Não acredito em nada para prejudicar de maneira velada o Guarani ou a Ponte o Guarani. Eu não acredito. E se eu desconfiar de alguma coisa, eu vou falar aqui. Fazer o que os jogadores estão fazendo com 100 dias de salários atrasados, deveriam pagar tudo em dobro para cada um, desde o jardineiro até a comissão técnica, Abimael Costa. Vamos em frente. Não sei se eu vou conseguir ler tudo, acho que não. Se ninguém soubesse que esses jogadores da Ponte estão com salários atrasados, né? Quem ia falar, hein? Estão comendo a bola. O que tem a falar do gol? Claro que o VAR não chamou para validar. Gabriel, eu acho que a bola entrou. Pela imagem que eu tive, né? Os 100 em casa vão ter que torcer para nós mesmos 2 próximas rodadas, porque se a gente não tirar pontos do Náutico, eles não sobem. Avelar de Hortolândia. Tá bom. Não entendi muito bem o trocadilho, mas vamos em frente. Vitória espetacular do Bugrão, rumo à Série B. Uma semana abençoada para vocês. Pico. Fala, CH. Rafael Sabela Ponte Pretano. Gostaria de entender o porquê aquele VAR abençoado não validou o gol, sendo que claramente, olhando a imagem congelada, ela pinga inteiramente dentro do gol. Sabela, eu vou dizer de novo, eles são incompetentes. Essa é a verdade. Gosto, seus comentários são justos. Se o pênalti fosse contra a Ponte, 41 minutos de maneira como foi hoje, teria comentarista e torcedores parindo um porco-espinho. Você concorda, Nelson? Sim, você tem toda a razão. Me custa crer que não haja no Brasil nenhum empresário de futebol interessado em adquirir alguma joia da Ponte, em troca de pagamentos dos salários atrasados dos jogadores. Não sei se é circo ou se é teatro. Sidney, Vila Marieta. Boa semana, CH. Enquanto houver soberba, o futebol perde. Houve soberba por parte do Guarani no derby. O Guarani dançou. Houve soberba do Náutico contra o Guarani. O Náutico dançou. Renato Grácia. A diretoria da Ponte precisa pagar os salários desses heróis que estão honrando a camisa da Ponte. Unival Fonseca. Guarani fez bonito, mas no lateral que veio da Inter não dá, hein? E o 19 que entrou também não dá. Brandão, né? Rogério. Deixa eu ver aqui o que ele mandou aqui. A Ponte tem que ficar de olho nas arbitragens, que tentou atrapalhar e não conseguiu. Carlos Lemos Matozinho. Segundo CH e Gleger, o Guarani não precisaria entrar em campo, já estava derrotado. Apenas o Batista falou o contrário. Oswaldo, é a sua opinião, né? E é a opinião do Batista. Depois do que foi apresentado do derby, você tinha convicção que o Guarani ia fazer o que fez no primeiro tempo, lá nos aflitos? Então você é guru. Você é um cara fora do normal.
Eu, com a minha limitação, pelo que o Guarani tem na mão e apresentou contra o Derby, eu estava pessimista sim. E não tiro uma palavra daquilo que disse. O time mereceu o resultado, mas não credenciava para vencer o Náutico nos aflitos. Mas respeito a sua opinião. CH, segundo o que o VAR acha pelo em ovo contra a Ponte, foram 2 gols roubados nos últimos jogos. Se já não basta os problemas financeiros, todos contra a Ponte Preta. VAR, uma vergonha. Ô Batata, você traiu a gente ontem. Eu peguei você no flagra. Eu estava assistindo o jogo pela Sportnet e vi que o narrador, tal de Mamute, que eu não sei quem é, mandou um abraço para você. E você estava ligado na transmissão. Você nos traiu. Tô ligado em você, hein, Batata? Um grande abraço. Aqui é o Carlos Oliveira, Praia Grande. Essa semana o Eberlin precisa pagar o salário. Os jogadores têm família. Um abraço para você, Carlos Oliveira. Vamos em frente. 11h47 agora. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. Hoje com Pedro Piscinato. Fala, CH, que vitória da Ponte Preta na noite de ontem, hein? Um jogo muito difícil, um jogo muito pegado, muito truncado, um jogo, é claro, com cara de Série C. Mas a Macaca conseguiu vencer, o Elvis, capitão, camisa 10 da Macaca, marcou o gol de pênalti já no final do segundo tempo e deu mais essa vitória aí para a Ponte Preta. Desde a chegada do Marcelo Fernandes são 5 jogos, 5 vitórias e neste quadrangular, 2 jogos, 2 vitórias, a Macaca chega aos 6 pontos, dá um passo muito importante rumo à Série B e vê o Náutico e o Guarani ficarem com 3 pontos e o Brusque sem somar nenhum ponto neste quadrangular. E após a partida, o Marcelo Fernandes fez uma análise desse jogo, como foi o jogo na visão dele e também, é claro, exaltou, enalteceu e parabenizou mais uma vez o grupo de jogadores. Eu agradeço as palavras, mas a gente sabe o grupo que a gente está trabalhando hoje, o grupo realmente de homens, grupo que está honrando muito a camisa da Ponte Preta, isso que é o mais importante. São jogadores que não medem esforços para conseguir o melhor pela Ponte Preta. Nosso dia a dia é muito bom. Eu volto a dizer, são vários problemas que acontecem, mas esses jogadores estão focados em busca do objetivo maior. Não ganhamos nada, mas foi mais um jogo de muita predominância o jogo todo, um jogo difícil, uma equipe muito bem treinada pelo Bernardo, que veio para dificultar nossas ações, martelamos até que saiu o gol, até numa fatalidade do pênalti, né, que existiu. Mas a equipe mostrou, como foi no jogo passado lá no Brinco também, a preponderância em cima do adversário. Já no Brinco, pelo que houve no jogo, era para ter sido um placar até maior. E hoje foi aquele jogo arrastado, aquele jogo complicado, que a gente sabe que é difícil na terceira divisão, mas a equipe se portou bem e todo o mérito a esses jogadores que estão aí dentro, merecem demais. E vale lembrar ainda, CH, que a Ponte Preta teve um gol não validado. Uma cabeçada do Wanderson, a bola pinga dentro do gol do Matheus Nogueira, goleiro do Brusque, mas a arbitragem e o Bandeirinha entenderam que a bola não entrou e a Ponte Preta acabou sendo prejudicada e teve um gol não validado. O elenco ganhou folga nesta segunda-feira, se reapresenta amanhã à tarde, já avisando, já de olho o confronto contra o Náutico que acontece no próximo sábado, 5 horas da tarde, lá no Estádio dos Aflitos e, é claro, com transmissão na tela da Band, CH. Bom, deixa eu dar uma informação aqui complementar antes do Tigrão, que é a seguinte. No final de semana, antes do jogo da Ponte no sábado, que vai acontecer às 5 da tarde, fora de casa contra o Náutico, nós temos o Concentração aqui. Tá aqui o Breno Beretta. Você tá assistindo aí. Dá um tchau aí, Breno. Bom dia. Bom dia. Daqui a pouco você vem com o Guarani. A entrevista com o Eberlin sobre as contas vai ser colocada no ar quando, Breno? Na verdade, primeiro, bom dia para todo mundo que está acompanhando, CH. Eu fui até lá, né? Tenho algumas dúvidas para tirar, vou tirar essa semana e vou gravar tudo que ele me passar em relação às contas da Ponte Preta, né? Em relação à atual situação. E é claro, eu vou questionar ele, já questionei algumas coisas. Ele vai me responder e eu vou colocar para o ouvinte da Rádio Bandeirantes da melhor forma possível, da forma mais imparcial possível, para o torcedor saber o que está acontecendo com as contas da Ponte Preta. Nem precisa colocar isso, porque o seu trabalho é imparcial, correto e jornalístico. Então, não percam. No sábado,
antes, tipo umas 2h30, 2 horas, eu não sei o tamanho da entrevista, antes do concentração ou durante um pedacinho, essa entrevista vai ao ar e eu, se fosse você, Ponte Pretano, eu não perderia. 11h51 e agora o Tigrão comentando a Ponte. Fala, Tigrão, bom dia. Bom dia, CH, um abraço a você, um abraço aos amigos do Nossa Área da Bandeirantes. Foi no sufoco, né? Foi no jeito Ponte Preta de ser. Foi no pau da goiaba, sufoco e o goleiro pegando no segundo tempo, depois de um primeiro tempo apagado. E daqui a pouco parece que a Ponte foi premiada pelo seu esforço. Se não por um grande futebol, tecnicamente falando, mas pelo empenho invejável e admirável dos jogadores. Com toda a situação, ontem foi escancarada realmente a situação financeira no ar, sem muita cerimônia, né? Todos perderam o pudor no bom sentido. Aqueles que falaram da situação financeira, inclusive o treinador na coletiva, com muita educação e com muita sutileza. O que ficou de mais importante? O grupo está fechado. Independentemente do que está acontecendo na questão dos salários, o grupo quer o acesso. E ontem correu demais e acho que a torcida da Ponte realmente deve homenagens a esse grupo de jogadores que acabou entrando aí dentro de uma briga que eles não querem sair dela. Acabaram assumindo um compromisso. Ao comprometimento, eles compraram a causa. E a Ponte, com dificuldades imensas contra um Brusque muito organizado e muito fechado, ganhou com um gol de pênalti do Elvis no finalzinho do jogo e está aí com 6 pontos liderando o grupo, deu um passo importante, mas tem muita coisa para acontecer pela frente ainda. A Ponte não foi brilhante, a Ponte não atropelou, a Ponte não esmerilhou, mas ela se entregou como nunca, como nos seus grandes momentos de comprometimento e de respeito à torcida. Então mereceu a vitória e os 3 pontos fundamentais aí para continuar com boas chances de acesso à Série B para o ano que vem, apesar de tudo, né? Jogadores falando 100 dias sem receber, como foi o caso do Lucas Cândido e outros que também tocaram no assunto, mas dentro de campo a blindagem está bem feita. E aí é muito mérito do treinador com 5 vitórias em 5 jogos, conseguiu blindar e conseguiu fazer com que os jogadores criassem esse comprometimento. E aí nós estamos falando do Marcelo Fernandes. É matador dentro da área. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Ao vivo com Breno Beretta. Bom, CH, o time do Guarani chegou ontem lá de Recife pela manhã aqui em Campinas e os jogadores receberam folga até amanhã. Reapresentação na terça, o jogo do Guarani já vai ser no próximo domingo contra a equipe do Brusque, que ontem perdeu da Ponte Preta. É claro que o Guarani pensando em vitória, pensando em casa cheia no Brinco de Ouro. A divulgação em relação aos preços de ingresso ainda não foram feitas por parte do Guarani, mas eu imagino que o Guarani fará promoção de ingressos mais uma vez para lotar o Brinco de Ouro. E é claro, a gente espera a torcida na paz para empurrar o Guarani. Com relação ao time bugrino, o Cicinho, que não jogou, problema muscular na coxa esquerda, ainda é dúvida, não se sabe se ele volta a ficar à disposição. O Lucas Justin, ele saiu no intervalo do jogo, mas não saiu por contusão, saiu por conta de uma gripe muito forte que ele pegou. E é claro, corpo debilitado, ele não aguentou o segundo tempo. Mas ele deve se recuperar essa semana e ficar à disposição para, quem sabe, começar o jogo contra a equipe do Brusque. Outras situações, o Dentinho com um problema no tornozelo, a expectativa é que ele seja liberado pelo departamento médico para ficar à disposição no banco de reservas. É um jogador importante para entrar no segundo tempo. O japonês, o Ryuta Takahashi, não ficou no banco pelo mesmo motivo. Um quadro de gripe forte, mas deve se recuperar também. E o Guarani com essa boa vitória, 2-0 sobre o Náutico, ficando numa situação boa no grupo. Ainda não ganhou nada, CH, mas precisa somar aí pelo menos mais 2 vitórias, porque eu acredito que com 9 pontos o Guarani sobe.
Obrigado, Breno. Eu concordo. O primeiro tempo do Guarani foi legal, o segundo tempo recuou demais. Comentando o Guarani, chegando, tá de volta. Valdemir Gomes. O Guarani, lá em Recife, no Estádio dos Aflitos, fez um primeiro tempo de almanaque, né? Surpreendeu o Náutico, o Guarani com volume de jogo, com muita personalidade, ignorou o grande público que empurrava o Náutico nos aflitos, botou a bola no chão, teve penetração, teve verticalidade, jogou no sentido do gol, começou a partida procurando o gol adversário e achou 4 gols no primeiro tempo, impressionante. 2 foram invalidados, acho até que de forma correta, sem dúvida nenhuma, os jogadores estavam em impedimento, mas teve competência, qualidade, organização e personalidade para buscar mais 2, virou ganhando de 2-0 e levou esse resultado por todo o segundo tempo, apesar da pressão do Náutico, teve que trabalhar muito o Dalberson, goleirão do Guarani, que foi eleito o craque do jogo, mas erguendo a muralha, aumentando o poder de contenção, o Guarani segurou o resultado, claro que com um comportamento diferente no segundo tempo, um comportamento de um time que puxou as linhas para trás e tentou o contra-ataque apenas, que deu espaços para o Náutico atacar, para o Náutico subir com todo mundo, mas na verdade a competência defensiva do Guarani acabou prevalecendo e um resultado excepcional, extraordinário para trazer de volta o Guarani para a competição, para deixar a coisa muito equilibrada e as rodadas seguintes nos reservam muita, mas muita emoção num grupo extremamente equilibrado, apesar momentaneamente da liderança da Ponte, da vantagem importante da Ponte, mas Brusque eu já não acredito muito, ainda dá, mas Náutico e Guarani rigorosamente na briga, e tudo isso é possível pela grande performance do Guarani no sábado à tarde, numa vitória justíssima lá em Pernambuco, em Recife, no Estádio dos Aflitos. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop Mais, o plano que está sempre ao seu lado, em casa e no celular. Desktop.com.br. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop Mais, o plano que está sempre ao seu lado, em casa e no celular. Desktop.com.br. KS Tubos, válvulas e conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade pontepretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo.
Eu 5. Tudo beleza, Vinícius? Tô te ouvindo, você tá me ouvindo? Tá ouvindo. Tá boa a imagem? Tá boa a imagem? Tá legal aí? Ele falou que tá muito espaço na direita. Melhorou? Valeu. Beleza, é nóis. Valeu. Tô na área, tá? Não vou embora. Valeu. Obrigadão. Alô Batista, um abraço pra você também, boa tarde pra todo mundo ligado aqui nos Donos da Bola. O Al Hilal anunciou a saída do lateral esquerdo Renan Lodge, que tá livre no mercado agora para poder negociar com outro clube, pensando na próxima temporada. E eu soube que o Náutico aumentou a premiação para os jogadores buscarem um acesso. R$1 milhão vai ser a premiação no Náutico e os bichos nos jogos também aumentaram. R$100 mil por vitória. Eu soube que o Náutico vai pagar a partir de agora. Fizeram aí. Quebrou e o cara colocou isso aqui, ó, ao invés de pegar de outro lugar. Muito mais fácil colocar deixa improvisado. Ó, aquele ali, ó, aquele grandão ali, ó, vai ter que pegar ele, ó. Ó, olha aqui essa tomada no ar ali, mano. Oi? É que tá quebrada. Ó, tá quebrada. Melhorou? Mesmo assim, não tem muito o que fazer. Só se eu... Pera aí. Eu mesmo vou mexer ali. Pera aí. Que eu tô sozinho aqui. Aqui tá bom?
Valeu. Por um teto, né? Eu cortei, eu mesmo cortei. Como assim você cortou? Fui com a câmera ali e virei. Pra tirar o... Ah, não, tá, agora é um teto, né? Já pediu pra dar um pouquinho de teto. Ah, ele falou teto? Não, tá horrível, cara. O Vinícius pediu pra eu cortar a tomada lá. Mas aí saiu, você viu? Ó? Eu virei ela um pouquinho, saiu. Pergunta pro PA, tá bom. Tá bom aí, Vinícius? Teto. O teto agora? Falou que tá ok. Não, ótimo, Breno, porque eu não tava conseguindo tirar no zoom. Ah, eu só dei uma viradinha ali. Mas é bom que aí agora os caras vão acelerar ele pra fazer isso aí. É. Quanto mais rápido.
O Vinícius falou que